Olá! O tema que será abordado ganhou muito destaque com a reforma da CLT. As relações de trabalho ganharam novas dimensões, tornando-se assim inevitável o uso dos meios tecnológicos para a realização de suas atividades. O teletrabalho surge então como uma nova forma de trabalho flexível. O conceito de teletrabalho é todo aquele trabalho executado por profissionais à distância, ou seja, que estão fora do ambiente empresarial. Sendo assim, pode ser realizado tanto em locais distintos, de forma integral ou periódica, e por meio das tecnologias móveis, como internet, celulares e notebooks. Para ser considerado como teletrabalho, é preciso contemplar alguns aspectos, referente ao local da execução, a sua periodicidade para a realização, a utilização da tecnologia e a sistemática a ser aplicada. Existem 4 formas de classificação. A primeira delas, mais conhecida, é o home office, ou o trabalho executado na residência do profissional, existindo colaboradores que trabalham somente em sua casa para uma empresa ou um empresário, há também aqueles que prestam seus serviços para vários empresários, e ainda os que não cumprem integralmente a jornada de trabalho em domicílio, ou seja, cumprem parte em casa e parte na empresa. No centro compartilhado, os trabalhos são desenvolvidos e executados em centros providenciados pela própria empresa. Nesses espaços, há toda uma infraestrutura necessária para a execução das tarefas. Na modalidade de trabalho de campo, há uma maior possibilidade de flexibilização do tempo e espaço de trabalho. O trabalhador pode executar a sua função em qualquer lugar, como no quarto de hotel, na praça de alimentação de um shopping ou até mesmo dentro de seu carro. Por último, temos o teletrabalho colaborativo ou situacional. Nesta forma de teletrabalho, é preciso existir grupos para sua execução, como equipes multidisciplinares. Ele pode acontecer em reuniões presenciais com clientes ou ser desenvolvido em diversos locais, como na residência, no campo, entre outros. Algumas das principais características do teletrabalho como um todo são: ele é uma prestação de serviço realizada fora do estabelecimento do contratante ou tomador de serviço, por isso é chamado de trabalho à distância, em locais onde seus resultados tradicionalmente não seriam produzidos. Há também uma impossibilidade do superior hierárquico do trabalhador controlar fisicamente a forma da prestação de serviços, tendo que fazê-lo por meios indiretos. Os resultados do tomador de serviço ou seu representante se perfazem por meios telemáticos, sendo a interação entre as partes do contrato de trabalho ou prestação de serviços dadas por técnicas e equipamentos de informática. Vamos falar agora sobre o trabalho do teletrabalhador. O teletrabalho é algo que está se tornando cada vez mais presente no cotidiano das empresas. Embora algumas ainda não se identifiquem com esse método, muitas pesquisas revelam que é uma ótima alternativa, principalmente quando já existe no mercado mecanismos que possibilitam uma maior segurança jurídica, tanto para o empregado quanto para o empregador. Como exemplo, podemos citar algumas ferramentas que acabam descentralizando e facilitam o acesso às informações, tanto para a empresa como para o colaborador. É um portal RH que concentra todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações e deveres. Além dele, existe o registro do ponto através de celulares, tablets e computadores, que mesmo à distância permite o controle de jornada de trabalho pelo setor de RH, proporcionando uma segurança jurídica necessária, tanto para o empregador quanto para o empregado. Sendo assim, estando preenchidos os requisitos da relação de emprego, não importa se o teletrabalho é desenvolvido no próprio domicílio do empregado, em escritório ou peça existente em sua residência, ou até mesmo em qualquer lugar onde esteja o prestador desenvolvendo seu trabalho de forma remota. O que basta para sua configuração é que esse prestador de serviço encaminhe todos os dados, todas as ações concretas desenvolvidas por si para o seu patrão, aquele que contratou tais serviços. Então, devemos ressaltar 2 pontos no trabalho do teletrabalhador, que a produtividade, essa deve ser sempre efetiva, não sendo necessário a presença dessa pessoa que foi contratada na empresa, e a segurança jurídica trazida pela regulamentação. Diferença entre teletrabalho e trabalho em domicílio. Antes de citar a diferença entre eles, devo ressaltar uma semelhança, que ambas as espécies pertencem ao mesmo gênero, que é o trabalho à distância. Vamos à diferença. O teletrabalho trata-se de um trabalho realizado fora do estabelecimento do empregador e que utiliza meios de comunicação mais modernos, que ficam sempre à disposição do processo laborativo, enquanto o emprego em domicílio se
refere ao trabalho realizado no domicílio do próprio empregado. No artigo 83 da CLT, há a conceituação desse referido labor, sendo aquele executado na habitação do empregado ou em oficina da família, por conta de empregador que o remunere. Por oficina da família, devemos compreender que é um espaço localizado no interior do domicílio do trabalhador, reservado exclusivamente para atividade laboral. Temos também uma posição de Alice Monteiro de Barros, que diferencia essas espécies laborais. Ela diz que o teletrabalho distingue-se do trabalho a domicílio tradicional não só por implicar, em geral, a realização de tarefas mais complexas do que as manuais, mas também porque abrange setores diversos, como tratamento, transmissão e acumulação de informações e etc. Dessa forma, temos que, à medida que a tecnologia avança, as características e alcances do teletrabalho e do trabalho em domicílio ficam cada vez mais evidentes. Até porque o teletrabalho se diferencia pelo uso de ferramentas cibernéticas, que, como visto, sem dúvida será em breve a forma mais predominante de manifestação do trabalho à distância. Nós vamos abordar agora a jornada de trabalho. Nós podemos notar que no teletrabalho o empregado ele não fica sujeito ao controle de ponto, não tendo um horário fixo para o início ou para o fim do expediente. Pode ser uma desvantagem vendo do ponto que ele deixa de receber por horas extras trabalhadas, mas por outro lado, ele conta com a vantagem de não haver nenhuma punição por eventuais atrasos. O Ministério Público do Trabalho, ele acredita que, na prática, isso causa uma exploração do empregado, porque não limita a jornada. Só que como não é necessário que o trabalhador exerça suas funções dentro da empresa, podendo trabalhar onde ele quiser, fica difícil haver esse controle de jornada. Nesse sentido, nós temos o artigo 6º da CLT, que diz que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que eles tenham caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Assim, parece claro esse dispositivo no sentido de que a jornada do teletrabalhador ela pode ser controlada em razão do vínculo empregatício. Nós acreditamos que a intenção do legislador aqui foi afirmar a necessidade da inclusão das formas de trabalho à distância, como o teletrabalho, o home office, o anywhere office, equiparando essas formas ao do trabalho tradicional, devendo ser remunerado pelo período que fica, por exemplo, de plantão aguardando as ordens do empregador. Só que, como nós podemos ver aqui, não foi assim que o legislador entendeu quando ele incluiu o terceiro inciso ao artigo 62, porque nesse inciso ele dispensa o teletrabalhador do controle da jornada. Nós vemos que a única solução cabível ao Poder Judiciário, apesar da inclusão do inciso terceiro, para que os empregados no regime do teletrabalho eles não sejam tão prejudicados, é buscar a aplicação por analogia do inciso 1º do artigo 62 da CLT, ficando assim livre do controle de jornada apenas o teletrabalhador que exercer atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Bom, gente, agora por fim, a gente vai fazer a leitura dos dispositivos que a reforma trabalhista trouxe sobre teletrabalho. Ela trouxe um capítulo à parte para essa modalidade e é interessante fazer a leitura de cada um deles. Para quem quiser acompanhar, é o capítulo 2A do teletrabalho, que vai do artigo 75A ao 75E da CLT. O artigo 75A tem a seguinte redação: a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. Então, a reforma trabalhista ela regulamentou essa modalidade, trazendo com certeza maior segurança jurídica para todos aqueles empregados que pretendem ingressar nessa modalidade e, com certeza, tornou essa modalidade mais usual, certo? Então, o 75A é isso. Agora, o 75B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Então,
esse artigo ele tem pontos relevantes, certo? Que, como já foi apontado anteriormente, é preponderantemente fora das dependências do empregador. Aqui há de se ressaltar a diferença entre teletrabalho e emprego a domicílio, que já foi abordado, e também a diferença entre teletrabalho e trabalho externo. O teletrabalho, ele é feito fora das dependências do empregador. Só que ele se diferencia do trabalho externo porque ele poderia ser realizado dentro da empresa. Agora, o trabalho externo, ele, por sua natureza, ele não tem como ser prestado dentro da empresa ou do domicílio do empregador. Então, o trabalho externo, ele é aquele tipo de emprego que necessariamente precisa ser feito fora dessas dependências, dada a sua natureza. Exemplo, os leitores de água, esse é o exemplo que me vem agora na mente. Mas essa é a diferença. O teletrabalho ele poderia ser prestado dentro da empresa, mas por facilidade, por opção dos contratantes, dos trabalhadores com os empregadores, ele é feito fora das dependências desse. Então, essa é a principal diferença entre o trabalho externo e o teletrabalho. Além disso, o artigo aqui também fala dos requisitos essenciais para a caracterização do teletrabalho, que é podendo ser prestado em qualquer lugar, certo? E a utilização de tecnologias de informação e comunicação, porque essa é a principal característica do teletrabalho. Ele é uma espécie de trabalho que ocorre em ambiente virtual. O parágrafo único do 75B ele traz uma observação muito importante a respeito do teletrabalho, que tem a seguinte redação: o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de trabalho. Então, aqui ele fala que, apesar de o teletrabalho ser aquele contrato de trabalho que estipula que o trabalho do teletrabalhador vai ser prestado fora das dependências do empregador, essenciais comparecimentos esporádicos não vão descaracterizar o teletrabalho, mas exige-se que seja esporádico. Tem que ser eventualmente, porque se for aquela coisa que 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, tendo que comparecer no domicílio do empregador, já pode descaracterizar e para eventuais pedidos de hora extras, contar jornada de trabalho, enfim, para ser considerado realmente teletrabalho, essas eventuais exigências de comparecimento no local, no domicílio do empregador, precisam ser realmente esporádicas, certo? É isso que o parágrafo único tem para nos informar. O artigo 75C, ele exige a necessidade de que o contrato de teletrabalho seja escrito, porque os contratos de trabalho que normalmente nós estamos habituados, eles podem ser feitos oralmente, de maneira informal. Agora, o contrato de teletrabalho, ele necessariamente precisa ser escrito, e é isso que o 75C traz pra gente. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. O parágrafo 1º traz o seguinte: poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, se um empregado ele trabalha normalmente no regime presencial e, em acordo com o seu empregador, ele se torna teletrabalhador, dada a exigência do caput do 75C, essa transformação, essa mudança de modalidade, ela precisa ser registrada em aditivo contratual. É o que o parágrafo 1º traz pra gente.
Então, dada a exigência do contrato de teletrabalho ser escrito, essa mudança de regime, essa mudança de modalidade precisa ser registrada em aditivo contratual. Já o parágrafo 2º, ele vem e coloca: poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias, com o correspondente registro em aditivo contratual. Detalhe que no parágrafo 1º, eles colocam que é exigido que haja mútuo acordo para mudar do presencial para o teletrabalho. Agora, no parágrafo 2º, para alteração do teletrabalho para o presencial não se exige o mútuo acordo, é determinação do empregador. E também registrado em aditivo contratual, só que aqui existe esse prazo de transição mínimo de 15 dias. Então, tem um prazo de adaptação para o empregado. Só que, mesmo assim, não se exige o mútuo acordo, assim como na mudança do presencial para o teletrabalho, que é disposto no parágrafo 1º. Então, esse parágrafo 2º traz essas disposições para a gente. Artigo 75D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Quando a gente faz uma interpretação desse artigo, com um paralelo com o artigo 2º da CLT, que é aquele artigo que define o conceito de empregador e atribui os riscos da atividade econômica a ele. Então, todos os riscos da atividade econômica, em regra, são do empregador. Só que aí, o legislador reformador, ele veio aqui no 75D e disse que algumas responsabilidades relativas à aquisição de equipamentos ou manutenção de equipamentos necessários para a atividade do teletrabalhador poderão ser previstas em contrato escrito. Então, aqui, o legislador dá uma brecha e admite que no contrato escrito, eventualmente, algumas despesas, alguns riscos da atividade econômica possam ser atribuídos ao empregado, porque a partir do momento que ele coloca serão previstos em contrato escrito, ele permite que ambos os contratantes estabeleçam essa regra entre eles. Então, ele relativiza, ele meio que contraria aquela regra do artigo 2º da CLT. Depois, no parágrafo único, ele vem e coloca que as utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado, mas os principais pontos desse artigo são que o legislador reformador ele meio que contraria aquela regra do artigo 2º da atividade econômica, que todos os riscos são atribuídos ao empregador. Aqui ele abre uma brecha e, diante disso, o teletrabalhador pode ser responsabilizado por eventuais riscos da atividade econômica. Por fim, a leitura do artigo 75E, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Como essa modalidade de trabalho ela é diferenciada, ele não é aquele tipo de trabalho que mantém um contato entre empregado e empregador. No início do contrato do trabalho, quando ele for assinado, enfim, o empregador ele vai ter que deixar de maneira expressa e ostensiva avisado que esse tipo de trabalho pode trazer eventuais riscos à saúde, então ele vai ter que avisar sobre precauções que devem ser tomadas pelo seu empregador, por exemplo, doenças relacionadas à postura, porque esse tipo de trabalho ele é muito feito por pessoas sentadas, enfim, ler quando o trabalho for
realizado com movimentos repetitivos, enfim. O empregador ele vai avisar de maneira expressa e ostensiva para evitar eventuais ações trabalhistas com reclamações de saúde, enfim. Aí o parágrafo único vem e coloca que o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Tudo isso o legislador quis evitar transtornos a respeito de doenças, enfim. O empregado está avisado sobre as precauções que devem ser tomadas nesse tipo de trabalho. Agora, para concluir, nós gostaríamos de refletir se a reforma atinge os fundamentos de preservar a dignidade da pessoa humana e atribuir valor social ao trabalho. Porque para nós parece mais um mecanismo de desconstrução e fragilização do direito do trabalho brasileiro. O teletrabalho ele não protege o trabalhador como parte hipossuficiente da relação. Então, para nós, a reforma ela buscou livrar o empregador de obedecer o direito à proteção da jornada, sem dar ao empregado o correspondente pagamento. É inegável o esforço do legislador na reforma trabalhista de reconhecer o teletrabalhador como integrante do rol de empregados, principalmente diante da flexibilização do pressuposto da subordinação. A relação que se estabelece entre empregado e empregador foge da dinâmica clássica direta entre as partes e dá espaço para uma dinâmica mais flexível. As regras novas, elas ainda são muito instáveis, então temos muito que pensar, analisar, criticar, para que realmente esses novos dispositivos trazidos pela reforma, eles se encaixem no direito do trabalho brasileiro, porque o objetivo do nosso direito do trabalho é oferecer o devido suporte para as classes mais fracas.